Você tem mania de sustentar as coisas, de querer suportar tudo sozinho, sozinha, ou dificuldade de se impulsionar para os novos desafios que a vida vai trazendo, ou costuma ter dificuldade de qual decisão tomar, de qual escolha fazer? E se eu te disser que essas questões podem estar relacionadas com dor no ombro, dor nos joelhos e dor na cervical? A dor é uma linguagem e ela pode dizer muito sobre nós. Eu sou o Rafael e hoje eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre essa linguagem da dor, o quanto a gente consegue compreender as coisas que estão acontecendo com nós e o quanto essa linguagem pode ser um caminho de cura. E o que pode ter a ver, então, a dor no ombro com querer carregar as coisas sozinhas ou se sobrecarregar? A gente começa pensando sobre a articulação, qual é a função do ombro. Esse é o primeiro caminho. Então, quando a gente quer entender a linguagem de uma dor física, a gente começa primeiro entendendo a função daquele local que está doendo. Então, nesse caso, o ombro, se é a dor no ombro, o que ela tem a ver, então, com essas questões de sobrecarga? O ombro, a função do ombro, é uma articulação que ela traz sustentação e suporte para que os cotovelos e os punhos, as mãos, estejam livres. Então, as nossas funções de atividades manuais, de gerar, de criar, de produzir, porque isso é o papel das mãos como ferramenta de criar, então, a função dos ombros é dar capacidade, sustentação, movimento para essas articulações e função. Porque é através dessa sustentação de ombros que a gente vai ter o quê? Destreza, movimentos. Então, o ombro é uma articulação extremamente importante que vai trazer sustentação para a gente. Então, ela sustenta e traz função, traz condição para que os cotovelos, os punhos, as mãos funcionem. Quando a gente tem, imagina um ombro que está fixo, um ombro que dói, que eu vou movimentar, ele incomoda, ele me limita. Então, essas limitações vão limitar o quê? A nossa capacidade de produzir, de realizar, de fazer situações manuais, situações de gerar na nossa vida. Porque é essa função que a gente tem e que a gente faz como seres humanos com as nossas mãos. Então, a articulação dos ombros, elas estão muito ligadas a uma pessoa que sente a necessidade de dar conta de tudo, de querer carregar as coisas, de sentir que só ela pode resolver alguma situação, muito vinculado às questões de produção. O que quer dizer isso? Produção é do que a gente realiza. Então, tem muito a ver com as coisas técnicas, as coisas que a gente faz, coisas manuais do dia a dia, de resolver, de fazer tarefas, de desenvolver conteúdo no sentido de trabalho, desenvolver conteúdos que têm a ver com produzir, manifestar aquilo que é o nosso conhecimento. Porque esse é o papel dos nossos membros superiores no aspecto de fazer acontecer. Porque antes estavam muito ligados os membros com produzir caça, armas que iam caçar, que iam produzir armadilhas, e também cozinhar, fazer a comida, plantar. Então tinha a ver muito com esses processos manuais que hoje transformaram nas atividades laborais que a gente tem, no aquilo que a gente vai produzir, que a gente vai fazer, e que consequentemente vai gerar, né, uma troca, que é o dinheiro, enfim, para a gente poder comprar, produzir alimentos, a casa e nutrir. Mas dentro desse processo, a articulação dos ombros está muito ligada com situações de produção, tá? E aí tem a ver com essa parte de se sobrecarregar. Então, uma pessoa que acha que no trabalho só ela pode resolver a situação, ela fica insegura, às vezes deixando na mão de outra pessoa, ou que só ela tem que dar conta do sustento da casa, que só ela, é só função dela tal coisa. Então, assim, em específico, ó, cuidar da casa, ou cuidar dos filhos, ou cuidar dessa atividade em específico no trabalho. Só ela acha, né, que só ela tem que fazer aquilo. Então, são pessoas que acabam tendo uma característica de querer dar conta das coisas, né, de só eu posso dar conta desse tipo de situação. Essa é a situação mais comum que vai trazer simbolicamente um comando, então uma crença vai se criar uma memória e uma crença de comando de só eu posso sustentar essa situação, e aí os ombros começam a tensionar porque ela tem que sustentar, né, essa pessoa, ela tem que sustentar a carga, eu tenho que carregar. Quando a gente vai carregar alguma coisa, qualquer coisa que seja, qual é a tendência da gente carregar? A gente segurou com as mãos, os cotovelos, a gente tende a trazer mais próximo do tronco, do peito, e depois sustentar com os ombros.
né? Então, todo o processo que a gente vai carregar, que a gente vai sustentar, sempre tem a ver com segurar nos ombros. Então, esse é um hábito que, se a gente vai fazendo constantemente, por repetição, a gente cria memória. E a gente vai criando esse processo. Então, eu estou criando a memória de que eu tenho que carregar tudo, sustentar, carregar, e isso vai me trazer, então, essa condição de tensionamento na região dos ombros. E esse tensionamento na região dos ombros vai impedir o movimento livre e vai começar a gerar inflamação. Essa inflamação começa a gerar sobrecarga na musculatura, depois nos tendões, aí vem as tendinites e tensões musculares, e aí o sistema começa a ficar mais rígido, porque a musculatura fica tensa, fica mais rígido, e com rigidez, a nossa lá dentro, nossa cartilagem, nossas estruturas internas, então numa articulação a gente tem uma cápsula que envolve tudo, aí vai ter lá dentro o osso, uma cartilagem que envolve o osso, vai ter líquido, que chama líquido sinovial. Então é como uma peça que precisa ser lubrificada. Imagina uma porta com uma dobradiça. A dobradiça, ela precisa do quê? Ela precisa de tempos em tempos de que se coloque um óleo ali nela, que se coloque um lubrificante. Para quê? Para que ela tenha um movimento mais livre, senão ela começa a arranhar, ela começa a fazer barulho e começa a dar problema. A articulação do ombro, ela precisa do quê? De movimento, porque o movimento faz com que produza lá internamente o líquido sinovial, que é o lubrificante. E esse lubrificante vai nutrir a cartilagem articular do osso, vai nutrir as estruturas que estão internas e nutrir toda a articulação. Com a tensão muscular que eu falei, essa compressão, a tendinite, isso vai limitar o movimento do ombro. E com limitação do movimento, a gente não produz o líquido, o lubrificante, o líquido sinovial. E se a gente não produz esse lubrificante, a cartilagem do osso, o osso, eles vão começar a ter mais atrito. E esse atrito vai começar a gerar dor, inflamação e degeneração. Então, as coisas só vão piorando dentro do processo da articulação do ombro. E aí vai gerar tendinite, artrose e uma série de outras complicações. E essas lesões vão impedindo o ombro de movimentar. Então, uma dor no ombro, ela pode dizer muito sobre a pessoa. Então, por quê? Porque a gente tem uma linguagem. Lembra? Então, a linguagem simbólica. A gente sempre tem aquelas memórias que estão lá, bioquímicas, que estão no nosso inconsciente. As memórias bioquímicas no nosso inconsciente gerando um comando, uma programação. Está programado. É para ficar mais tenso. E por que é para ficar mais tenso? Porque eu preciso carregar muito peso, eu preciso sustentar alguma coisa por muito tempo. Então, esse comando vai tensionar os ombros. E aí a gente precisa fazer uma reprogramação. Então, isso fala muito sobre nós. Entender sobre a articulação, a função do ombro, já pode ser um caminho para você mudar muita coisa, se é o seu caso de você ter dor no ombro. Então, como que você faz isso? Você é uma pessoa que tem essas características de querer carregar as coisas, de achar que só você dá conta. Então, começar a olhar para isso, começar a mudar o hábito, começar talvez a distribuir tarefa, a delegar tarefa, a começar a diminuir essa autorresponsabilidade de achar que você é responsável por tudo, começar a dividir as coisas, começar a se flexibilizar um pouco mais, né, de dizer, tá tudo bem se eu não dar conta disso hoje, se eu não preciso cumprir com tudo que eu programei. Então, trazer mais flexibilidade, mais relaxamento, mais calma para o seu dia a dia. Esse já é um bom caminho para começar a fazer uma leitura, começar a entender melhor sobre essas questões que estão envolvidas nesse tipo de dor. Com a dor com qual você possa estar tendo, e que nesse caso fora do ombro, vinculado ao que eu estou falando. Se você quer saber mais sobre isso, tem o livro Cura pelo Hábito. É um projeto meu e do Cláudio. A gente criou o Cura pelo Hábito. Temos um livro que chama Cura pelo Hábito Guia Prático. Nesse livro a gente traz quase que todas as partes do corpo, da parte física, e aí a gente explica sobre a articulação, sobre aquela função daquela parte do corpo, sobre as questões emocionais, qual é a linguagem emocional daquela parte do corpo, e a gente ainda propõe 3 tipos de exercícios para trabalhar e tentar melhorar essa questão da dor. Então é um livro bem bacana de você ter como um guia para você entendendo essa linguagem do corpo. E eu vou deixar aqui o link para vocês desse livro, para quem quiser adquirir. Tem outro também, que é o Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida, mas o Cura pelo Hábito Guia Prático, ele aborda muito mais em específico essa linguagem do corpo. Então eu vou deixar o link para vocês, aí quem tiver interesse é só ir lá, comprar o livro, que você vai ver que vai ser um bom guia para te ajudar nessas questões de entender a linguagem do corpo e também exercícios que você pode fazer para te ajudar a melhorar. Então voltando aqui, pessoal, se ficou com dúvida sobre a questão do ombro, quer saber mais também,
deixe também os comentários aqui no vídeo para que eu possa responder e também produzir outros vídeos que eu possa trazer uma explicação mais detalhada ou outros tipos de explicações sobre a articulação do ombro, tá bom? E vamos falar agora então sobre a cervical. A cervical, ou a região aqui do pescoço, então a gente tem a coluna, que é chamada, a gente fala coluna, são as vértebras que a gente tem. É uma coluna de sustentação, por isso chama coluna. E ela é dividida em 3 partes, que a gente chama de coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. Então, a cervical é a região do pescoço, a torácica é essa região mais de cima aqui das costas, mas mais para o meio, e a lombar é aquela parte mais de baixo que liga no quadril, que liga na parte já das pernas e do quadril. Tá? Então, a gente tem essa divisão. Então, a gente precisa entender cada parte para a gente trazer a linguagem simbólica, emocional do processo, porque tem diferença. E a cervical, região do pescoço, ela está muito ligada aos movimentos da cabeça. A gente movimenta a cabeça através do pescoço, né, que é o movimento cervical, né, e a coluna cervical que sustenta isso. Então, toda a movimentação da cabeça, e não só da cabeça, mas também da gente conseguir movimentar os ombros e movimentar essas estruturas, exige que a gente tenha uma sustentação dessa região cervical. Porque sem ela, se a gente tem a cabeça caída, se a gente não tem essa força de postura, o que vai acontecer? A gente não vai ter uma mobilidade tão boa assim dos braços, do ombro, por quê? Porque a cervical em postura correta, ela vai permitir uma amplitude maior da gente. A coluna cervical, ela define muita coisa da nossa vida, principalmente com uma questão que é direcionamento de vida. O que isso quer dizer? Que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente sempre vai direcionar primeiro a cabeça para fazer as coisas. Então, se eu estou andando e eu vou virar, a cabeça vira primeiro. Se a gente está, qualquer coisa que a gente está fazendo, é sempre um direcionamento primeiro, a cabeça é um guia. Né? Então, a face, os olhos, para onde a gente está apontando é um guia. E aí o corpo ele é levado. Tente fazer um experimento. Vão andando em linha reta e de repente vira o corpo todo para a esquerda, mas olhando para a direita, para vocês verem o que vai acontecer. A dificuldade que é. Então, direcionamento do corpo para onde ele vai é muito da nossa cervical, da onde a gente aponta a cervical é para onde vai o corpo tende a se direcionar. Então ela está muito ligada com o direcionamento de vida. Então, pessoas que têm muita dificuldade de tomar decisão, de fazer escolhas. Ah, eu vou escolher entre fazer tal coisa ou outra coisa. Eu vou escolher alguma coisa. Eu tenho dificuldade de escolher, eu tenho dificuldade de tomar essa decisão de escolha. Eu vou ter dificuldade de saber para onde eu vou. Então, é a pessoa que começa a se sentir bem perdida no sentido de, ah, será que eu faço isso ou eu faço isso? E acaba não fazendo, muitas vezes, nenhuma das duas. Essa falta de definição, de dizer, eu vou para esse lugar, eu vou para esse lado, eu vou escolher por aqui, isso enrijece, isso gera tensão na cervical. Por quê? Porque se eu não sei para onde escolher, eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde olhar, então eu não posso olhar, eu tenho que ficar rígido. Porque eu não sei, eu estou estagnado, estagnada, né? O que eu faço? Eu vou para cá, vou para lá, para que direção eu vou? Então, essa falta de direcionamento de vida enrijece essa musculatura, porque aí a gente cria um programa. Lembra dos programas? A programação de memória cria um hábito. Então, eu tenho dificuldade de decidir, de escolher, e mesmo que eu escolha, eu faço uma escolha sentindo que eu deixei, que eu perdi alguma coisa, e isso me segura. E essa questão de se segurar gera tensão, vai ser uma programação, ó, a cervical tem que ficar rígida, por quê? Porque eu não sei para onde ir, então eu tenho que me enrijecer, eu tenho que endurecer para ficar mais forte, para ganhar força, como um comando de eu preciso ganhar força. E isso enrijece a cervical e começa a gerar o quê? Diminuição dos espaços entre as vértebras, rigidez, músculo contrai, mas eu vou movimentar a cabeça mesmo assim, com os músculos mais tensos, e isso vai começar a gerar dor. E aí essa dor vai começar a gerar inflamação e vai começar a machucar a região da cervical. Então, entre uma vértebra e outra, nós temos um disco chamado disco intervertebral, que é um amortecedor de carro que vai suportar, ele vai ficar comprimido. E essa compressão nele vai machucar o disco, aí o disco pode movimentar, que chama protrusão discal, ou o disco pode romper o anel e ele extravasa o núcleo, e aí chama hérnia de disco. Isso vai comprimir as estruturas onde sai a raiz nervosa, que é onde sai toda a inervação de comando, que vai trazer comando motor e sensitivo para os nossos braços,
principalmente, né, nessa região cervical, né, e aí o que acontece? Então, essas estruturas vão machucando, vão piorando, e aí isso vai gerar uma série de consequências, como dor, né, e aí a dor ela vai em vários tipos de níveis e vários tipos de dor cervicais que a gente pode ter. Então, a cervical vai estar muito ligada a essas mensagens simbólicas. Se você é uma pessoa que tem dor cervical, que já tem problemas na cervical, comece a pensar sobre essa questão de direcionamento de vida, de escolher, porque isso pode trazer já uma grande ajuda. Então, começa a trabalhar hábitos em que você vai começar a trabalhar decisões com mais facilidade. Crie situações simples de vida que você vai falar, eu vou ter que escolher entre esse e esse. E faz uma escolha rápida, eu quero esse. E aí isso vai começar a criar um hábito. E isso pode trazer uma ajuda, como um exercício para você fazer, então, de criar situações que você tem que escolher, situações mais simples, e aí você toma uma decisão rápida, já escolhendo alguma coisa, para que você comece a criar memória, faça uma programação em que te ajude a minimizar, a diminuir essa dificuldade de escolha. Isso pode trazer uma ajuda, então é um exercício que pode te ajudar. Estou trazendo essa dica aqui para você sobre a questão da cervical. Então vamos agora entender os joelhos, a articulação dos joelhos e qual é a linguagem que a articulação dos joelhos traz para a gente. Então os joelhos estão ligados à questão de se impulsionar para a vida. Então vamos entender a articulação do joelho. É uma articulação que traz para a gente impulso, porque ela traz flexão e extensão, e aí ela permite que a gente faça o quê? Que a gente salte, que a gente se impulsione na caminhada para a frente, né? Então, os joelhos, eles são uma articulação de sustentação, então eles sustentam o peso do corpo, mas para trazer força para impulsionar, para dar impulso. Então, o joelho está muito ligado ao impulso da vida, se impulsionar para uma atividade. Então, quando existe uma insegurança, por que insegurança? Porque a gente cria um receio. Então, a gente fica com um receio de fazer alguma coisa, de, opa, faço ou não faço? Peraí, o que é aquilo? É uma situação de perigo, não é? Então, isso é insegurança. A insegurança traz para a gente um receio. E esse receio, então, quando a gente começa a carregar muita insegurança, você vai ter um receio, você vai ter uma insegurança de se impulsionar para a vida. Fazer uma propulsão, né? De se impulsionar mesmo. E essa insegurança, essa dificulta da gente fazer esse impulso, de dar esse impulso em direção a alguma coisa, né? De fazer algo na vida. E essa dificuldade, insegurança, ou um medo também, porque aí pode ser o medo de limitar, vai começar a trazer mais rigidez para a região dos joelhos. Porque se eu estou inseguro, se eu estou com medo, se eu tenho receio de fazer alguma coisa, eu deixo os joelhos mais rígidos, porque eu não quero me impulsionar. Eu preciso ainda olhar para aquela situação, ver se é uma situação segura, para depois eu poder falar, não, eu vou. Né? E isso é muito comum, às vezes, em fazer negócios, fazer novas questões de trabalho que envolvam investimento, dinheiro. Né? Às vezes a gente vai ficar falando, será que eu faço, será que eu não faço? E aí você começa a trazer uma insegurança. Só que essa insegurança, ela pode ser natural e ela é importante, porque aí a gente chama isso que não é um medo ou insegurança, a gente chama isso de precaução. Então eu vou me precaver das situações para eu poder analisar e ver se eu vou fazer ou não. Isso é precaução. Agora, quando eu começo a ter para todos os processos de vida, eu começo sempre a ter essa insegurança, será que eu faço ou não faço? Fico inseguro. Por mais que eu tenha feito análise, ainda continuo com aquela sensação de insegurança. Então, isso vai começar a trazer rigidez nos joelhos, porque é um comando, é uma programação. Eu tenho dificuldade de me impulsionar para a vida, de me impulsionar para situações, para tomar decisões tomar essa decisão de fazer aquilo acontecer. Diferente da cervical, que é de escolha, né, de direcionamento. Os joelhos, eu já tenho uma questão aqui que eu quero fazer, mas eu estou com dificuldade de tomar essa decisão, de ir para esse local, de decidir isso. E isso vai me trazendo rigidez nos joelhos, na musculatura. E aí a rigidez nos joelhos, lembra que eu falei que a articulação ela precisa de movimento para lubrificar, para liberar o lubrificante interno, começa a diminuir a lubrificação, né, que é o líquido sinovial, a produção de líquido sinovial. As estruturas ficam com menos óleo, isso começa a gerar mais atrito. Sem falar do mais atrito, como eu tô com o joelho mais rígido, ele fica mais com a carga, né, a gente não movimenta tanto, ele começa a ficar cansado, começa a ficar com muita carga do peso, porque todo o peso vem em distribuição nos joelhos, vai sustentar todo o peso do corpo. Então, isso começa a tensionar os joelhos, aproximar, né, é uma tensão interna, produzindo menos lubrificante,
com isso começa a gerar os processos inflamatórios. E aí vem as tendinites, as lesões no menisco, que é uma cartilagem, a degeneração da cartilagem articular, gerando artrose, e aí começa a gerar uma série de problemas no joelho que vai gerar dor. Então, se você se encontra nessa situação de ter dor nos joelhos, ou em um só joelho, o que você está se impedindo de se impulsionar na vida, né? Ou de se impulsionar para as decisões que você no dia a dia pode tomar com mais facilidade. Pense nisso, porque isso pode te ajudar já a chegar num caminho de melhorar esse joelho. Ah, mas Rafael, não tem as questões físicas? Tem. Então a gente tem, depois a gente faz as lesões físicas, tem as questões que precisam ser tratadas físicas, mas a gente precisa tirar essas causas emocionais. A gente precisa tirar o que está gerando o gatilho do processo, o que está a origem, né? O que está gerando aquela dor, aquela tensão. Então não adianta eu tratar a parte física se eu não distensiono a região. Ah, mas eu distensiono na parte física, eu vou lá na fisioterapia, solto toda a musculatura, mas a musculatura vai se tensionar novamente, porque o comando, o programa de memória bioquímica que está lá no inconsciente é tensiona, porque eu tenho a insegurança, ou porque eu tenho que me sobrecarregar, ou porque eu não sei qual decisão tomar. E isso vai gerando os comandos. Então a gente precisa trabalhar essa reprogramação. Como que a gente trabalha a reprogramação? Com memória. Reprogramo novas memórias, novos hábitos. Isso vai me ajudar a diminuir o impacto daquelas memórias. E também buscar ajuda para tratar as memórias inconscientes, tentar explorar mais. Ah, eu quero acelerar esse processo. Então, vamos explorar essas memórias inconscientes. E aí, técnicas que podem ajudar muito a desbloquear esse tipo de memória é a nova medicina germânica, vai trabalhar muito a relação psicossomática da dor, e através da dor a gente chega em causas. A acupuntura, porque a acupuntura vai tratar todo o fluxo energético bloqueado e também as memórias por ressignificação. O Theta Healing é outra técnica que pode ajudar também, que a gente vai desbloquear um monte de memória, um monte de programa que a gente tem. A constelação familiar também pode ajudar, se a gente tiver memórias transgeracionais, aquelas memórias que têm a ver com os antepassados e que estão gerando a dor, né? Estão gerando aquela dor ou aquela doença. E é isso tudo a gente precisa avaliar e ver para ver qual seria aí, talvez, a técnica mais indicada. Eu falo dessas porque são as que eu pratico, mas a gente tem muitos outros tipos de técnicas e essas são as terapias integrativas que atuam bastante nas memórias inconscientes, tá bom? E que pode trazer grande ajuda nesse processo do tratamento físico. Se você também quer saber mais sobre as doenças, sobre a simbologia das doenças e o que quer dizer, eu tenho um curso na plataforma Hotmart, eu vou deixar o link aqui para vocês, chama A Linguagem Oculta dos Sintomas. Nesse curso, eu dou ênfase para as questões psicossomáticas das doenças e também sistêmicas, e aí eu falo também das memórias transgeracionais que podem estar envolvidas com aquele tipo de doença, por exemplo, a sinusite, a rinite, e eu falo de várias doenças lá. As 3 primeiras aulas são gratuitas, então você pode entrar, fazer o curso de maneira gratuita, ver se gosta, e se gostar, aí você pode comprar e adquirir esse curso, que pode também te trazer bastante conhecimento e ajuda no seu dia a dia para você compreender melhor a linguagem da dor, dos sintomas e das doenças. Por que é importante, pessoal, a gente saber disso? Porque a gente vai ganhando mais autoconhecimento, mais consciência e compreensão das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, para que a gente melhore o nosso estado de saúde, saúde física, emocional. E quando a gente tem um estado de saúde melhor, a gente tem uma vida muito melhor, mais leve, mais fluida, né, com mais leveza no dia a dia. E aí a gente vai conseguir produzir muito mais coisa, vai ser muito mais feliz no nosso processo de vida. Por isso eu falo tanto dessa linguagem e da importância da gente entender isso. Porque eu vejo cada dia mais o quanto as pessoas estão sofrendo com dores, e aí estão fazendo o tratamento, mas não está fazendo um tratamento completo, porque a gente não sabe, né? A gente não é instruído a entender e compreender na nossa cultura o quanto a gente carrega de memórias inconscientes e quanto isso é uma programação que pode gerar muitos problemas na nossa vida. Então, se a gente tem esse conhecimento, se a gente está compreendendo melhor o que está acontecendo, a gente pode trazer muita ajuda no nosso dia a dia, a gente pode se entender melhor, compreender melhor quem é a gente. Vocês viram através da simbologia quanta coisa a gente pode compreender e também ajudar outras pessoas, né? Porque às vezes a gente está lá com os amigos, com os parentes, conversando, e a pessoa relata que está com um incômodo, uma dor, e às vezes numa conversa a gente fala de questões simbólicas e emocionais com essa pessoa, aquilo faz muito sentido na vida dela, e ela pode ressignificar e mudar, e às vezes a dor já melhora ali. Quando não tem ainda o comprometimento físico, dependendo do comprometimento físico, aí vai ter que tratar também a parte física, mas lembra, a gente precisa tratar essas questões inconscientes.
Tem um vídeo que fala sobre as 5 causas que a dor pode ser emocional. E lá nesse vídeo, uma das causas é quando você fez já um monte de exames e não encontrou nada físico, nada ali que justifique aquela dor. Pode vir a dor física, você ter lá a dor física e ainda não ter um comprometimento físico, mas a dor está lá. Então, pode ser esses casos que, com uma ideia que a gente tem, com uma ressignificação de postura, né, de uma mudança de percepção, a gente muda aquele programa e a dor começa a melhorar. Agora, se tiver questão física, aí também vai ter que fazer um tratamento físico, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu vou aqui continuar falando, continuar produzindo os vídeos. Então, se você tem temas que você quer saber sobre outro tipo de dor, outro tipo de questão, escreva aqui que eu vou produzindo vídeos falando sobre isso, tá bom? Curtam o vídeo, compartilhem também com as pessoas que vocês acham que pode ajudar. E é isso, pessoal. Até mais.